Sou Gisele Gobi, tenho 52 anos, 23 deles dedicados à administração pública. Pedagoga por formação, me especializei na área de saúde, na qual contribuí ativamente aqui para a nossa amada Paraíba do Sul. Inclusive, sou considerada a melhor secretária de saúde da cidade. Durante a minha gestão, foram construídos um posto de saúde em cada bairro, a policlínica municipal e iniciada as obras do Hospital do Povo, feitos dos quais muito me orgulho. Nascida e criada aqui em Paraíba do Sul, conheço os problemas de cada canto dessa cidade. Cidade que anda com a autoestima baixa, fruto dos desmandos dos últimos governos. Aqui nada combina com o nosso povo, que é trabalhador, é alegre e, acima de tudo, orgulhoso do lugar onde vive. Paraíba do Sul precisa de alguém que governe com paixão e que queira mudar os rumos da nossa cidade. Não é possível que a gente continue refém dos grupos partidários e políticos do toma lá da cá tradicional da política. Minha candidatura carrega conceitos fortes de esperança e de renovação e nasce do desejo genuíno de transformar as áreas de educação, de saúde, do transporte, da geração de emprego e renda, do desenvolvimento social e do turismo. Nós sabemos como fazer. Me chamo Luiz Emanuel, sou médico, trabalhei em quase todos os distritos e bairros de Paraíba do Sul. Conheci Gisele Gobi quando ela foi secretária de saúde de Paraíba do Sul. Acho ela a pessoa mais preparada para exercer o cargo de prefeito dessa cidade. Devido a isso, aceitei esse compromisso de participar dessa campanha junto a ela. Junto com Gisele Gobi, chegou a hora da mudança. Somos uma chapa 100% técnica e sem vícios políticos. Acreditamos que uma gestão eficiente se faz com paixão, com competência, com diálogo e transparência. Agora é cuidar de Paraíba do Sul de verdade. E para isso, precisamos de vocês. Votem Gisele Gobi E Luiz Emanuel, 23. 23. Experiência, independência, amor e paixão. Essa esperança é nossa cura. É Gisele, é Luiz, é 23. Agora é cuidar de verdade. Alô, Paraíba do Sul. O povo desta vez é 23. Gisele Gobi, Luiz Emanuel. Da cidade. São gente nossa, criados nessa cidade. Tem projetos de verdade que vão tirar do papel. Chegou a hora da renovação, a transformação que a gente procura. Experiência, independência, amor, paixão, essa esperança é nossa cura. Acredita, Paraíba do Sul é 23. Eficiência na prefeitura. É Gisele, é Luiz, é 23. Se quer mudar, você diz. É 23. É parceria, é sensibilidade. Agora é cuidar de verdade. É Gisele, é Luiz, é 23. Se quer mudar, você diz. É 23. É parceria, é sensibilidade. Agora é cuidar de verdade. Eu também sou 23. Oi pessoal, hoje a gente está aqui fazendo uma caminhada no bairro Eldorado e como sempre tem acontecido, temos sido muito bem recebidos pela população. E a gente está assumindo um compromisso aqui com a população do bairro Eldorado a partir dos problemas que eles têm, que é regularizar a situação do transporte, a questão do abastecimento de água, colocar a educação de tempo integral com atividades o dia inteiro para as crianças. A gente vai também realizar eventos aqui na Praça do Bairro com as lideranças locais, com os artistas, com os empreendedores,
com as pessoas que fazem música, que fazem comida, que fazem artesanato aqui nesse bairro. A gente assumiu um compromisso também de regularizar a situação do campinho que fica logo ali atrás, aqui no Eldorado, parte alta. Tem mais alguma coisa que a gente... é o curso profissionalizante. Lembramos que foi uma ideia do Joelson, que é aqui do bairro, da gente realizar curso profissionalizante com as pessoas daqui que são pintores, eletricistas, bombeiros, oportunizando capacitação para essas crianças. E essa caminhada hoje está sendo feita com a nossa candidata vereadora Dinéia, com o nosso candidato Léo e com o nosso candidato a vice, Luiz Emanuel. E aí, Luiz, o que você tem a falar? Só agradecer a receptividade do povo daqui do Eldorado e esperar que eles contem com a gente. Nós queremos contar com isso também para apoiar os projetos de Gisele. Pessoal, não tem muito segredo. A gente precisa melhorar a vida de quem vive em Paraíba do Sul. E o número é 23023, vereador, Gisele, prefeita. Meu nome é Edmeia, meu número é 2366 e luto por uma Paraíba do Sul melhor, 23 neles. Sabe por quê, gente? Porque eu, Luiz e todo o nosso grupo de vereadores acreditamos que uma gestão eficiente se faz com paixão, com muito compromisso, com muito diálogo, transparência, porque agora é cuidar de verdade de Paraíba do Sul. 23. Boa noite a todos, a todas e a todes que estão em casa. Estamos aqui hoje, direto do Comitê do Cidadania 23, para conversar com os nossos candidatos, que ontem já foram apresentados a vocês. Hoje estamos com o nosso vereador, candidato vereador Tião, de Santo Antônio, a tia Dadá, a Paula, do Liberdade, e os nossos candidatos a vice, o Dr. Luiz Emanuel e a nossa candidata a prefeita, Gisele Gobi. A gente vai falar hoje sobre um tema muito importante e fundamental, um dos motes da candidatura, um dos lugares onde a nossa candidata a prefeita é especialista, onde já trabalhou muito, já foi muito militante, que é a saúde. É um tema que está em voga no momento, até porque a gente está vivendo uma pandemia, né? E até por isso o nosso comício está sendo virtual. E a gente vai ter um pouco de fala dos nossos candidatos a vereador, cada um vai ter 2 minutos para falar um pouquinho sobre o tema, e depois o nosso vice e a nossa prefeita vão falar também sobre o plano de governo. Com vocês, então, a Paula, do Liberdade. Sim, então, estamos abertos a receber perguntas e, muito importante, a participação de vocês que estão em casa. Tá? Podem começar a mandar perguntas sobre esse tema, que é a saúde. Então, agora a Paula vai falar um pouquinho sobre o que ela está pensando sobre isso, se ela for eleita. Boa noite. Primeiro, boa noite a todos, a vocês que estão em casa. Muito obrigada por estar aqui com a gente e mandarem as perguntas de vocês. Falar da minha experiência na saúde... eu tenho 20 anos como agente comunitária de saúde, então eu posso falar com propriedade do quanto é o cuidar de pessoas, do quanto é importante a gente cuidar da saúde, do quanto é importante a prevenção da saúde. E um dos focos mais importantes do plano de governo da nossa chapa, né, é o cuidar de verdade, que é cuidar principalmente das pessoas. E quando a gente fala em cuidar das pessoas, a gente quer ter uma boa saúde, a gente quer ter uma boa atenção. A gente começa lá na atenção básica, no PSF, na visita dos agentes comunitários, como eu, que sai todo dia para ir fazer a visita, saber o que as famílias precisam. E eu acho que é isso. Essa é a parte importante do cuidar de verdade, estar na casa das pessoas diariamente, vendo o que elas precisam e tendo cuidado de cuidar de verdade. Obrigada, Paula. Tião, você quer falar um pouquinho? Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Falar da saúde,
hoje em Paraíba está até um pouco, né, meio complicado, porque eu já andei falando aqui os outros dias sobre fila, né? Que as pessoas vão marcar os seus médicos, chega na hora, não tem vaga, volta para casa para marcar na outra semana. Sobre exames também, às vezes vai marcar um exame e demora, né, a ter o resultado para fazer seu exame. Remédios, às vezes vai no postinho, sai do médico para pegar seu remédio, aqueles que não têm condições de comprar seu remédio, e às vezes não tem o remédio. Então a pessoa às vezes fica até sem tomar esse remédio porque não tem condições de comprar esse remédio. Aconteceu comigo uns 3 meses, mais ou menos, atrás. Eu passei mal, com dor no peito, muita dor no peito, e fui no hospital. Chegou lá, a doutora me atendeu bem, me fez o exame de sangue, bateu chapa do pulmão, fez o eletro e disse para mim, o sangue está tudo bem, a chapa do raio-x do pulmão está tudo bom, limpinho o seu pulmão, agora deu um probleminha no seu coração, você está com um problema no seu coração, você tem que caçar um cardiologista urgente, eu teria que te deixar internado, mas não vou por causa dessa pandemia. Então, o senhor caça um cardiologista urgente. E eu aí fui, estava meio apertado, né, sem poder, mas graças a Deus meus parentes me ajudaram, eu fazer os exames, aí passou um eco com estresse, eu fiz o eco, fiz exame de sangue todinho, e chegou na hora o resultado que eu fiz do eco, dos exames de sangue, não deu nada no exame. Eu não estou com problema, não estava com problema de coração. Então isso aí já é uma coisa também. Se ela me deixa internado, de repente me dá um remédio lá que, entendeu? Então é isso que eu quero deixar bem claro o que está acontecendo em Paraíba. Tá bom, gente? Obrigado. Obrigada, Tião. Tia Dadá. Boa noite. Eu também trabalhei na saúde por 9 anos e hoje, andando na rua, conversando com as pessoas, porque eu me coloco como o ouvido e a voz do povo. Então fui ouvir o que hoje estão falando da saúde. Hoje está tendo uma certa reclamação da demora dos exames, sim, da falta de medicamento também, mas principalmente pedem que os médicos cumpram o horário deles, porque não têm feito isso. Os médicos não estão comparecendo aos postos de saúde. As pessoas vão lá e o médico não vai. Reclamaram muito também do atendimento de muitos funcionários. As pessoas acham que estão ganhando pouco, não estão trabalhando legal, e isso não está ficando bom. Exames estão sendo perdidos. As pessoas custam a marcar o exame, quando marcam, o postinho perde o exame, não consegue avisar a pessoa que é para a pessoa fazer. O paciente também, por sua vez, deixa de ir numa consulta e deixa de ligar para o posto para avisar que não vai. Deixa de ir num exame, não liga, avisando que não vai. Então, não adianta também a gente só reclamar do atendimento. A gente tem que ver também o nosso lado, o que a gente está fazendo. Porque as coisas acontecem devido às nossas atitudes. Nós também somos responsáveis pelo mau funcionamento da nossa saúde. Obrigada, tia Dadá. Doutor Luiz Emanuel. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Boa noite aqui os candidatos vereadores, a Verônica, a futura prefeita de Paraíba do Sul, Gisele Gobi. Eu, no meu caso, sou médico, né? Então eu vivenciei Paraíba do Sul por uma vida, né? São 35 anos trabalhando em Paraíba do Sul, então já atendi em vários bairros e distritos desse município. Ultimamente, no final, quando eu estava para me aposentar, eu atendia só na policlínica.
Então, a gente viu como funcionou a saúde no tempo que a Gisele Gobi foi secretária de saúde e de lá para cá como foi mudando. Essa mudança a gente foi percebendo assim, foi decaindo muito. Teve muita coisa que funcionava perfeitamente e depois a gente viu uma decadência. O que acontece? Eu acho que, no caso nosso aqui, é interessante que nós temos Gisele Gobi, especializada em saúde pública e professora, e eu como médico. Então, a gente está juntando as duas áreas que sempre são divisas em qualquer município, saúde e educação. Lógico que não temos condições de resolver todos os problemas do município. Depende de verba, depende de N fatores, mas eu acho que pelo menos a gente já tem conhecimento do que foi a saúde e do que é a saúde, para a gente daqui para frente tentar ver se consegue botar algumas coisas para frente, né? Como que a tia Dadá estava falando, realmente não é só a gente pensar no que o governo pode fazer, do que o município pode fazer pela saúde. A gente tem que pensar também o que é que a população pode fazer para melhorar a saúde. Realmente, o que ela citou, muitas das vezes as pessoas marcam consulta e não vão, isso tira a vaga de outras pessoas. Isso não é só no serviço público, não. O consultório particular é a mesma coisa. Tem dia que a gente chega a ter 50% de índice de falta. É um absurdo. Isso é uma falta de respeito também para os funcionários, para o médico que está atendendo. Então, isso tudo, havendo essa parceria da população com o poder público, a saúde tende a melhorar bastante. Gisele. Boa noite, pessoal que está nos acompanhando aí pela internet, nesse novo modelo de fazer comício, né? A gente está todo mundo aprendendo a construir essa nova forma de fazer campanha política. Boa noite, Tiãozinho, que caminhou com a gente hoje lá, tia Dadá, Ana Paula, Paula do Liberdade, né? Que tem uma experiência. Aliás, Paula e Dalina já trabalharam bastante na área de saúde. Boa noite, Verônica, nossa mediadora. Boa noite, Expedito, que chegou ali para fazer a nossa tradução, né? Nossos lives, nossos comícios não podem prescindir da presença do Expedito ou da Luana fazendo essa atividade conosco. E uma boa noite especial a esse companheiro de caminhada que aceitou esse desafio, saiu da comodidade. Luiz já é um profissional que já tem uma longa trajetória de trabalho e que poderia agora estar desfrutando de tudo que ele construiu com muito trabalho, mas aceitou esse desafio por acreditar que a gente precisa fazer diferente para fazer a diferença aqui em Paraíba do Sul. Quero agradecer a equipe que está aqui, que para a gente poder estar desse lado, a gente tem uma galerinha ali, né, apoiando a gente, né, tá ali balançando a mão, né? Valeu, turma. Ninguém faz nada sozinho, né? E a gente acredita muito em equipe e em união. Eu vou começar falando, pegando uma carona na fala da Idalina, sobre a responsabilidade de cada pessoa quando não vai na consulta. E eu lembro bem que no determinado momento da época que eu era secretária, a gente estava tendo um índice de ausência muito grande das pessoas nas consultas marcadas, principalmente na Policlínica Municipal, e a gente começou a desenvolver um trabalho, eu não sei se a Paula lembra disso, que a gente mandava uma cartinha para a pessoa que faltava, era uma carta muito atenciosa, dizendo para ela o seguinte, que a sua falta tirou vaga de uma outra pessoa, que o médico ficou ocioso, que quando fosse faltar, que avisasse. E a gente tinha uma série, se eu não me engano, de 3 cartinhas. Na terceira cartinha, a pessoa ia lá para o final da fila. Funcionou bem. A gente primeiro orientou as pessoas sobre a importância da ausência dela, o que aquilo causava no sistema, e a gente conseguiu reduzir isso, né? E essa ideia da cartinha surgiu a partir de algo que a gente tinha muito forte na gestão naquela época, que a gente chamava de educação permanente. Eram as reuniões de equipe, aonde os problemas iam sendo resolvidos no debate com toda a equipe, né? E as melhores soluções saíam daquelas pessoas que estavam na ponta no dia a dia. E aí eu quero começar a falar de uma primeira parte do nosso plano de governo, que é a educação permanente dos profissionais, que a gente acredita muito
que capacitar as pessoas, não só capacitar, mas ouvir as pessoas que estão na ponta, é indispensável para a gente melhorar o processo de trabalho. E a gente já fez isso no passado, e isso é uma ação importante do nosso plano de governo, que na área de saúde tem o eixo saúde e tem 8 subeixos, se eu não me engano. 8, vamos lá. O primeiro é atenção básica, o segundo, especialidades ambulatoriais, atendimento hospitalar, saúde mental, vigilância em saúde, tratamento fora de domicílio, garantia de medicamentos e o que a gente chama de SADT, que na verdade é a garantia de exames de imagem e de laboratoriais. São esses exames laboratoriais. Esses são os 8 subeixos do eixo saúde, certo, Luiz? Falei hospital, atenção hospitalar, falei 8 subeixos. Atenção básica, especialidades ambulatoriais, atendimento hospitalar, saúde mental, vigilância em saúde, tratamento fora de domicílio, garantia de medicamentos e garantia de exames. São os 8 subeixos que a gente colocou no nosso plano de governo, e cada subeixo desse tem uma série de ações, né? E eu comecei falando da questão da educação permanente por entender que as melhorias do sistema nunca podem prescindir da participação de quem está na ponta fazendo a coisa acontecer, que são os funcionários. E aí, enquanto eu fui secretária de saúde aqui, a gente organizou o sistema de saúde a partir da atenção básica. O que é a atenção básica, gente? São aqueles postinhos que estão perto da casa da gente. A gente colocou, à época, 14 programas de saúde da família, que hoje chamam estratégia de saúde da família. A gente tinha direito a, no máximo, a 12. Mas como a gente tem uma área rural muito grande, eu andei, à época, com o vereador na zona rural, e eu lembro que a gente ia de carro, eu com um papel, um caderninho na mão, mapeando cada rua, quantos moradores tinham ali. Elaboramos um projeto e fui ao secretário de Estado de Saúde e virei para ele e falei o seguinte: 12 não vai dar para Paraíba do Sul, porque a gente tem uma área rural grande. Se a gente fizer 12, o povo da zona rural vai ficar desassistido, e é um povo que já é desassistido historicamente. Por conta de toda uma argumentação técnica, a gente conseguiu 14 PSFs, então nós botamos 14 PSFs pela cidade, e aí na sequência a gente inaugurou a policlínica, né, que era ali um prédio um antigo hotel, boa Luiz, um hotel que estava abandonado, né? A gente não tinha dinheiro para fazer aquela policlínica. Como é que a gente arrumou esse dinheiro? Montei um projeto de novo, bati na porta do secretário de Estado de Saúde, perturbei e consegui. Porque tem uma coisa que a gente precisa entender: o município, o dinheiro que ele recebe não dá conta de tudo. E para a gente poder avançar no atendimento da população, e isso não é só na área de saúde, a gente tem que ter projeto e não pode ter vergonha de pedir. Pede uma, pede duas, pede três, insiste. Uma hora a gente consegue. E aí a gente construiu a policlínica, fortaleceu o materno-infantil, organizou a vigilância em saúde, fortaleceu o laboratório de produção de medicamentos fitoterápicos e alopáticos. Dentro da policlínica a gente tinha um laboratório próprio de exames de análises clínicas, um raio-x, o núcleo de especialidades médicas, o centro de fisioterapia, uma piscina aquecida com Atsu, a gente tinha acupuntura, né? Ali a gente conseguia dar conta. Com esse sistema organizado, a gente dava conta de 85% das necessidades do atendimento da nossa população. Os medicamentos básicos não faltavam, principalmente de hipertensão e diabetes, que é a maioria dos atendimentos. A Ana Paula, que é agente comunitária, pode confirmar o que eu estou falando. E a gente colocou na época a gente não tinha o NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que existe hoje como política do Ministério da Saúde, e o município tem o NASF também. Na época a gente não tinha NASF, mas a gente botou, por conta de ser a maior incidência de doenças, a gente trabalhava analisando indicadores, e a maior incidência de doenças eram os diabéticos e hipertensos.
a gente botou um endocrinologista, que era o Dr. César, e um cardiologista, que era o Dr. Luiz Carlos. Lembra disso, Ana Paula? Rodando os PSFs e trabalhando em parceria com os clínicos dos programas de saúde da família, né? Então, a gente tinha... E os exames laboratoriais, a gente tinha o nosso laboratório fazendo os exames básicos, a gente tinha um ultrassom no materno, garantindo o ultrassom para a nossa população, especialmente para gestantes. A gente seguia rigorosamente um protocolo do Ministério da Saúde, que à época chamava Programa de Humanização do Parto e do Pré-Natal, e a gestante tinha que ter direito a 8 consultas, aos exames de ultrassom, aos exames laboratoriais. A gente conseguia garantir, através do Programa de Saúde da Família, e quem era o principal elo de ligação entre essas gestantes e o sistema? Os agentes comunitários de saúde. Esses foram extremamente valorizados na nossa época, porque a gente entendia e entende a importância desse grupo, né, na articulação entre a pessoa que está na casa dela e as equipes. Os agentes tiveram um papel fundamental no fortalecimento desse sistema de saúde e que se concretizava com a equipe que estava lá dentro do Programa de Saúde da Família. E não tinha profissional um mais importante que o outro. A gente sempre tratou todos os profissionais com a mesma importância, porque não é porque tem uma formação maior do que o outro, todos têm o seu papel importante nessa rede, e a gente sempre valorizou isso, né? E, nessa época, eu fico muito feliz de ouvir de um médico como o Luiz, e ele não está falando isso porque ele está do meu lado, aliás, ele está do meu lado porque ele viveu isso, né? Eu acho que é o Luiz, como médico, viu o trabalho que a gente realizou. Dentro da policlínica tinha o vitiligo, e o Luiz foi o dermatologista responsável em reorganizar esse tratamento de vitiligo dentro da policlínica, né? Junto com um psicólogo e um técnico de enfermagem, que a gente virou referência no tratamento de vitiligo, e a gente fazia convênio com outros municípios. A gente recebia gente de tudo quanto é canto desse estado, de outros estados também. A gente tem aqui o Renan, que é nosso colaborador e cuja família veio morar aqui em Paraíba do Sul para vir tratar do vitiligo do irmão. Então, né, a gente tem esse depoimento, né, e esse trabalho foi feito com o Luiz. Enfim, tem muita história para contar, e eu estou contando isso tudo para dizer o seguinte: o que a gente quer para a saúde de Paraíba do Sul? Fortalecimento da atenção básica, a garantia dos atendimentos ambulatoriais especializados numa policlínica e não no hospital. Hospital é lugar de pronto-socorro e de internação. Hospital não é lugar para atendimento ambulatorial especializado. Não sou eu que estou falando isso. São os maiores estudiosos do sistema de saúde do mundo, né? Então, é essa lógica que a gente quer. Atenção básica fortalecida, policlínica com as especialidades médicas, a garantia dos exames laboratoriais e de imagem mais básicos que raio-x e ultrassom. A gente tem que garantir como? Dando cota para cada PSF. Não cabe mais, gente. Uma pessoa vai no PSF, o médico pede um raio-x, ele tem que vir aqui fora marcar. Isso não existe. Isso tem que ser feito na própria unidade da saúde. Quanto mais próximo de casa for o atendimento, melhor para a pessoa e melhor para o sistema, né? A garantia de medicamentos básicos. Existe uma relação municipal de medicamentos chamada REMUME, e que é pactuada no Conselho Municipal de Saúde, e que existe recurso para comprar isso. Não tem por que faltar. Vai faltar os de maior complexidade, vai, mas o básico não é para faltar, assim como os exames básicos não são para faltar. E eu estou falando daquilo que eu já fiz, e eu estou falando daquilo que eu conheço o sistema, tanto na prática como estudiosa desse assunto. Eu estudo esse assunto, eu fui secretária daqui, fui de Paulo de Fronten, trabalhei na Secretaria de Estado de Saúde, enfim, tenho uma vasta experiência nessa área, e quero dizer para vocês, é possível ter um sistema de saúde que atenda ao básico que a população precisa. E a gente vai ficar agarrado só em algumas questões mais complexas, mas aí vai ser um número muito pequeno que a gente vai ter que gastar uma energia mais forte para resolver. Eu já falei demais,
eu vou parar aqui, porque eu imagino que tenha pergunta, e eu acho que esse comício é muito mais do que a gente só falar, é a gente entender quais são as perguntas e fazer essa interação com a população. Porque o nosso governo, a nossa proposta de governo, minha e do Luiz, preza a paixão, a competência, a transparência e o diálogo. Porque um governo só tem razão de ser se dialogar com a população e entender quais são as necessidades dessa população. Obrigada, Gisele. Enquanto as perguntas não chegam às nossas mãos, eu fico pensando assim, quando a gente digita no Google saúde no Brasil, eu recebo a informação de que 75% da população do Brasil ela é de usuários do Sistema Único de Saúde, que é eu como uma usuária, né, e como quando eu engravidei, eu percebi o quanto funciona no Brasil. Sim, é precário, tem muitas questões, mas é um sistema que funciona, em que muitos lugares do mundo não existe. Então, nós temos um privilégio de ter o SUS e, na minha opinião, temos que lutar por ele. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Assim, o que você acha da importância do SUS, né, na vida da população, visto que a maioria da população é usuária. Poucas são as pessoas que têm acesso a um plano de saúde, que hoje em dia é caro, né? Verônica, eu sou SUSista de carteirinha. SUSista de carteirinha. E fico muito chateada quando eu vejo pessoas desqualificando o Sistema Único de Saúde e, via de regra, a imprensa tem por hábito só apresentar as mazelas, mas os avanços ninguém apresenta. E você traz informações que o que a gente tem de serviço aqui, muitos lugares do mundo não tem. Eu sou da época, gente, pode me chamar de velha, em que só tinha garantido atendimento à saúde quem tinha uma carteirinha de trabalhador. Quem não tivesse essa carteirinha não tinha o direito à saúde garantido. E aí o SUS vem com a Constituição de 88, ele tem uma concepção. Eu estudei a história da Constituição do SUS, a minha dissertação de mestrado na área de saúde pública me fez estudar isso, né? A gente consegue perceber as lutas que tiveram naquela época, mas, enfim, é um sistema que garante atendimento para qualquer pessoa que chegar lá. Você não precisa apresentar a carteirinha de trabalhador. Se chegar no PSF hoje, você vai ser atendido. Se chegar no hospital hoje, você vai ser atendido. A gente pode até questionar a qualidade desse atendimento, mas antes não tinha nem atendimento. E a Verônica traz um número que, quando ela olha o país, 77% da população é usuária do SUS. Aqui em Paraíba é maior. É mais de 80% da população, quase 90% da população, usuária do SUS. E aí, mesmo quem tem plano de saúde, gente, essa história, presta atenção no que eu vou falar. Tem gente que fala assim, eu não uso SUS, eu não preciso desse negócio. Todo mundo usa o SUS. Porque existe um negócio chamado vigilância sanitária, que só existe no SUS. Que é tem um setor na saúde que avalia a qualidade dos alimentos, que vai para dentro do supermercado para ver se tem alimento vencido, que autoriza o funcionamento de lugares que produzem alimento. Só o SUS faz isso, gente. Então, todo mundo é usuário do SUS. Quem faz o combate à dengue, quem visita as casas para botar o veneno, para ver foco? É o privado? É o SUS. Então, todo mundo usa o SUS. E é assim, a gente tem o maior sistema de transplante do mundo. Com todas as dificuldades, a gente tem garantia de leitos de alta complexidade em UTI, de cirurgias cardíacas, de tratamento de câncer. Eu vivi isso na minha família, com a minha irmã, com o meu marido. A gente foi tratado no INCA, um hospital público. E eu tenho que dizer, é um serviço de excelência, sim. Eu sempre falo com as pessoas que têm câncer,
Não, que eu vou tratar no meu plano particular. Eu falei, se puder ir para o público, vai. Porque vai chegar uma hora que o seu particular não vai te dar tudo. Então, eu sou SUSista da bandeira. Eu, como o Luiz falou, eu sou pedagoga por formação. Eu dei aula até 1997. Em 97, eu fui convidada a participar da administração pública em Paraíba, sendo que em 99 eu fui para a saúde. E eu me apaixonei pela área de saúde. Eu me especializei nessa área, me encantei e sou muito grata com o que eu aprendi, com o que eu pude fazer aqui em Paraíba do Sul e nos outros lugares que eu trabalhei. E foi esse lugar da saúde que me trouxe aqui hoje, nessa candidatura à Prefeitura de Paraíba do Sul. Minha maior experiência na administração pública é na área de saúde pública. E, assim, tive a oportunidade de conhecer outras áreas, mas a minha maior experiência é na saúde e pode ter certeza, a gente não vai decepcionar vocês na área de saúde e em outras áreas, até porque a gente tem um trabalho realizado. Eu digo a gente porque, vou repetir, ninguém faz nada sozinho. Se o trabalho na saúde em Paraíba foi bem feito, é porque eu tive muita gente caminhando comigo e trabalhando junto comigo. E é assim que a gente quer fazer o nosso governo, com equipe e com time. Maravilha, obrigada, Gisele. Agora temos uma pergunta para a tia Dadá, que é: como você pensa a situação dos postos de saúde da cidade? É uma pergunta da Aline. Boa noite, Aline. Os postos de saúde dependem do bairro. Hoje, infelizmente, os nossos postos estão assim. Tem bairro privilegiado que ganha as coisas, tem bairro que não recebe nada. Então, tem posto que você consegue o medicamento, que você consegue o exame, que você consegue que o doutor esteja lá, e tem outro posto que não. Então, depende muito do bairro onde a pessoa mora, onde está sendo esse posto. E, para o futuro, com a nossa gestão, se Deus quiser, o que a gente pretende é a igualdade nos postos, voltar no tempo. Porque a gente fala assim, não deve viver de passado. Se o passado foi bom, tem que ser repetido, sim. Há 20 anos atrás, a coisa funcionava. Deixou de funcionar por incompetência. A gente já teve muita coisa boa em todos os postos de saúde. Soltou. Soltou o som. Quer usar o meu? Pode usar o meu. A gente já teve muita coisa boa em todos os nossos postos de saúde. A gente tinha psicólogo, tinha fono, tinha fisioterapeuta, os autistas tinham atendimento. Hoje está tudo muito mudado. Vamos dar uma chance ao 23 de voltar ao passado e fazer de novo a nossa saúde funcionar. Obrigada, Aline. Obrigada, tia Dadá. Tem uma questão aqui para o Tião. O maior projeto do vereador é fiscalizar o executivo. Qual é o seu projeto? É uma questão da Roberta. Sim, fiscalizar. A obrigação de um vereador é fiscalizar, fazer a fiscalização do posto de saúde, de estradas rurais, de tudo que precisa na cidade, que a gente vê que não está sendo feito, a gente tentar ajudar ao povo, né, para que seja melhor, para que a gente tenha uma Paraíba melhor. Maravilha, obrigada, Tião. A Ronaira Faria, que é uma das candidatas a vereadora também, do Cidadania 23, ela está em casa, mas está aqui se manifestando. Uma das minhas pautas é um centro de ajuda e apoio aos LGBTs. Eu posso contar com a sua ajuda, Gisele? Para você. Olha só, essa questão que a gente chama dos grupos que são excluídos, ele está no nosso plano de governo e isso passa por criar unidades de atendimentos, na verdade, capacitar
os profissionais para fazer esse tipo de atendimento, né? Porque cada grupo, por exemplo, como a Ronaira falou, dos LGBTQIA+, que é uma sigla grande, como a população negra também, as mulheres vítimas de violência, né? São grupos que requerem um atendimento especializado, tendo em vista, né, as violências que sofrem ou os preconceitos. E eu não estou aqui numa lógica de vitimização de ninguém, mas, na verdade, de mostrar um retrato da realidade do que acontece no dia a dia. E está aqui no nosso plano de governo, estou aqui com ele, tá, gente? Né? Não dá para a gente lembrar todas as ações, né? São 7 eixos, tem eixos que tem 8 subeixos, tem eixos que tem 7 subeixos. A gente não é uma máquina, um computador, mas está aqui, ó. Capacitar os profissionais das equipes de saúde da família, né, para o atendimento em diversos programas, Ronaira, inclusive esse que você falou, né? Isso não só no saúde da família, como nas especialidades médicas também, né? Porque são pessoas que podem precisar, num determinado momento, serem encaminhadas às especialidades médicas. E a primeira coisa que a gente vai fazer é capacitar as equipes na lógica de entender o que acontece com essas pessoas. Então, pode contar com esse compromisso, porque isso já está escrito aqui, né? E como o Luiz sempre diz, a gente não faz promessa, mas a gente assume compromisso com base naquilo que a gente ouviu da população, trazendo para aquilo que o poder público tem como possibilidade legal e orçamentária. Tá, gente? Porque, assim, a prefeitura não pode tudo e de qualquer jeito. Ela tem regras, ela tem limitações orçamentárias, e a gente sempre fala, tome muito cuidado com aquele candidato ou candidata que diz que vai fazer tudo e tudo muito rápido. Liga a anteninha, porque essa pessoa está um pouco desconectada da realidade de uma prefeitura. Acho que a sua resposta também responde à pergunta da Regiane, que seria quais as propostas do seu plano de governo voltadas à saúde do LGBTQIA+. E agora, então, eu faço a pergunta para a Ana Paula, que é para a Paula, do Liberdade, relacionada à saúde do idoso. Com o aumento das pessoas idosas, qual a sua proposta para a geriatria? É uma questão da Eliane. Primeira coisa que a gente tem que fazer é reconstruir o centro de atenção ao idoso, que antigamente era a Casa do Idoso, que é uma base para que esse idoso tenha toda a atenção, né? Esses que podem vir ao centro, que podem ir à Casa do Idoso, receber lá toda a atenção que merecem, até porque eles dedicaram uma vida de trabalho, então eles merecem agora o respeito e o tratamento adequado. E aqueles que não podem se locomover, que estão em casa por algum motivo, fazer com que o programa, né, funcione, com que as visitas domiciliares funcionem de maneira correta e dedicada a esses idosos, né? Então, a principal proposta para que o idoso tenha atenção é que a Casa do Idoso ou o Centro de Atenção ao Idoso venha a voltar a funcionar adequadamente, tá? Não é num local que não tem acesso, tem que ter acessibilidade para que esses idosos possam ir e se sentir bem lá. Aí já a Gisele vai falar um pouco para a gente sobre a parte de saúde do idoso no plano. Eu vou pegar carona para essa pergunta que foi feita para a Ana Paula, e ela falou muito bem dessa questão do espaço de atendimento do idoso. E aí, assim, a gente tem aqui no nosso plano de governo a implantação de um centro intergeracional de convivência do idoso e da juventude, né? Quando eu estava como chefe de gabinete em Levi, eu participei da implementação lá de um centro do idoso, né? Que tinha piscina, artesanato, dança, festa. E aí a gente teve a oportunidade de, a partir de um dinheiro que a Câmara de Vereadores devolveu para a Prefeitura, de comprar um ônibus, Levi hoje,
tem um ônibus que leva esses idosos, agora não por conta da pandemia, mas antes, que leva os idosos para o museu, para o teatro, para festas. Então, a gente já tem essa experiência, né? E que dá muito certo. E tem, inclusive, indicadores que a gente acompanhou, que os idosos que participam de atividades assim, eles têm reduzido a depressão, eles reduzem a quantidade de medicamentos, eles reduzem a quantidade de doença, porque o isolamento que o idoso acaba sendo colocado, né? Porque a gente é muito comum, né, gente? A gente vê aí, tá idoso, ninguém quer. E quando você traz ele para atividade, ele deixa de ficar doente, ele deixa de tomar remédio. Então, a gente traz para Paraíba do Sul uma experiência que a gente teve em Levi, mas ampliada, aonde criar um centro intergeracional, onde a gente vai ter o idoso e a juventude junto, na lógica de juntar a energia dessas duas idades diferenciadas, né? O idoso trazendo a sua experiência e o jovem trazendo essa energia. Então, Ana Paula, isso que você falou, a gente amplia, trazendo a juventude junto, e aí vai ter atividade física, lúdica, esportiva, de lazer, de educativa e artística, cultural, de saúde. E quem sabe a gente chegando à prefeitura consegue uma parceria com a Câmara de Vereadores, que pode também devolver um dinheiro para a gente comprar um ônibus para fazer esse trabalho. A gente tem também aqui, ampliar o PAD, que é o Programa de Atendimento ao Idoso, né? O PAD já está existindo em Paraíba, mas ampliar o atendimento, que é um atendimento feito, né, no domicílio do idoso e tal. Tentar fazer uma parceria, ver como está a Fundação Leão 13, que é do Governo do Estado do Rio de Janeiro, que tem um projeto muito legal, que é de acuidade visual e para fazer cirurgia de catarata, que acomete a população idosa. Então, porque a gente tem que buscar parceria, não dá para fazer tudo sozinho. Então, ir lá bater na porta do Governo do Estado, para trazer esse programa para cá, né? Garantir uma equipe multiprofissional para fazer o atendimento e para garantir atividade física naquela academia do idoso que está instalada no Parque Salutares. Aquela academia foi fornecida pelo Governo do Estado, que à época tinha equipe e que tinha um compromisso do município, quando encerrasse aquele convênio, continuar aquele atendimento. Hoje não pode por causa da pandemia, mas antes da pandemia aquilo estava assim indo. E uma equipe multiprofissional, a gente fala o quê? Um professor de educação física, um fisioterapeuta, um nutricionista, com um técnico de enfermagem, para fazer essa orientação dos idosos. A atividade física, ela ajuda muito, né? Em Levi, sabe o que a gente fez também, gente, a partir do Centro de Convivência do Idoso, estou lembrando aqui? A gente fez um convênio com a academia de ginástica, com as academias de ginástica que tinham lá, e os idosos dos que participavam do Centro do Idoso, eles iam para essa academia de ginástica fazer musculação, né? E foi muito legal isso, né? Acabou que isso não está claro aqui no plano, mas isso está dentro, é um subprojeto do Centro de Convivência Intergeracional. E valorizar e fomentar a participação do Conselho Municipal do Idoso na implementação de políticas públicas para os idosos. Gente, a gente valoriza muito a participação popular na implementação de políticas através de conselhos representativos de verdade da sociedade. Não dá para ter conselho aparelhado, que a gente chama de conselho chapa branca, que vai bater palma para tudo que o governo fizer. Isso não é participação popular de verdade, né? E no nosso governo, os conselhos serão valorizados, apoiados, e inclusive o Conselho do Idoso. Uma sugestão, eu acho, não sei se, quando você falou Centro Intergeracional de Convivência do Idoso e da Juventude, não sei se baixa no que eu pensei, tá? Mas eu conheci uma pessoa, não é ideia minha, que ela estava implantando num determinado município. Ele pegou, fez, o projeto dele era o quê? Pegar o idoso junto com o jovem, mas ele queria fazer tipo como se fosse um colégio agrícola. E os idosos ensinando aos jovens a plantar. Então, poderia se aproveitar nisso, porque o idoso tem sempre muito conhecimento para passar para o jovem. E pode ser feita uma parceria também de aprendizado, tanto de artesanato como de várias coisas, né?
Também seria uma sugestão. Eu acho que ficaria o idoso muito feliz com isso, que o idoso gosta de ensinar, e seria uma forma de aumentar essa convivência, né? É exatamente isso, ampliar essa convivência, e você traz um conceito novo que a gente, que é a questão do agro, que a gente junta lá no agro, que é uma área importante do nosso plano de governo, da valorização, e que a gente tem muita gente idosa que pode contribuir nessa retomada da valorização da agricultura, que está meio relegada aí. Aqui a gente faz assim, tá, gente? A gente vai construindo junto ao vivo. Para a Ana Paula agora, qual foi a sua maior experiência de trabalho no SUS? Nossa, é muito tempo. A minha maior experiência, eu acredito que foi logo no começo, né, quando a gente vai fazer uma visita e a gente vê que as pessoas não têm, né? A gente pensa que todo mundo tem direitos e qualidade de vida, e na realidade não é assim. Então, quando a gente chega em determinadas casas ou situações que fogem ao controle da gente, isso marca a vida da gente. Isso é muito importante. Então, quando você chega lá com uma medicação ou simplesmente para ouvi-la, aquela pessoa, e eu falo que a minha maior experiência, eu posso falar de uma casa que eu chego para visitar, muito simples mesmo, mas que assim era uma delícia ir lá. A senhorinha, ela sempre conversava muito, tinha uma experiência de vida, e a gente volta a falar do idoso, porque eles precisam ser ouvidos. Ela sozinha, e ela fala comigo, eu adoro quando você vem aqui na minha casa, porque é o momento que eu tenho para conversar de tudo. Então, às vezes, o profissional, ele não é só da saúde, ele é o ouvinte, ele é o parente que está distante, ele é o filho que está trabalhando, e isso cria na gente uma coisa muito boa, né, que a gente traz para a vida. Então, essa foi a minha maior experiência, saber que o meu trabalho não era só um trabalho, era a necessidade daquela família naquele momento. Isso é muito importante. E teve muitas outras experiências que assim, eu trago para a minha vida, eu ensinei meus filhos. Como eu falo na minha caminhada com Gisele todos os dias, a gente vai na casa das pessoas todos os dias. Eu faço parte dessa população que recebe visita do agente comunitário todos os dias. Então, tem 20 anos, então a gente tem várias experiências, mas uma das principais é saber o quanto a gente é necessário, o quanto o agente comunitário é valorizado pela população, e ele precisa ser valorizado pela gestão, como eu fui, e muitos que trabalharam comigo à época foram na gestão de Gisele Gobi. Obrigada, Paula. Aí eu emendo aqui, numa colocação da Rita Xavier, que é direcionada a você também. Ela coloca, que eu acho que se une a isso que você está colocando. Na minha época, eu fiz o gabinete de rua. Eu ia com o carro da Rádio Três Rios e ia nos bairros ao vivo. E ali falávamos com o povo ao vivo. Hoje, com a internet, esses gabinetes na comunidade seriam uma boa prática. O que você acha do vereador ir na comunidade e ouvir o povo? Seria o ideal, né? E seria fazer política para todos, né? Não só escutar o centro ou a população que vive no centro da cidade, e sim todas as comunidades da nossa cidade. E é por isso que eu me fiz candidata a vereadora, porque eu acho que política tem que ser para todos. E quando tinha, na sua época, Rita, esse ônibus, hoje eu falo que a gente pode incentivar as associações de moradores, os encontros com vereadores a tempos de 2 em 2 meses, trimestralmente, mas eu acho que o vereador ele não está aqui só para ouvir a população em época de campanha, não. Ele tem que ouvir a população durante os seus 4 anos de governo, ou de... que ele está lá sentado na cadeira. Até porque quem coloca ele lá é o povo, e não é só o povo do centro da cidade. Então, eu acredito que, como vereadora, eu tenho que ir de tempos em tempos em cada bairro,
ouvir essa população, incentivar as associações de moradores, para que assim a gente possa ouvir a população, não só em época de eleição, mas a todo tempo, e levar isso à gestão, que vai estar sempre de braços abertos para receber a gente. Gisele, como você pensa em fortalecer a rede de atenção à saúde? Como você pensa em melhorar as estratégias de saúde? Como você está ouvindo a população? Está percebendo as dificuldades da cidade? A Michele Souza coloca. Michele Souza foi nossa coordenadora à época de programa de saúde da família, que agora mudou de nome. Gente, eu sou antiga, então eu posso falar de programa de saúde da família, né? Hoje é a estratégia, mas quando eu falo da antiguidade é programa de saúde da família. Fortalecer a rede, eu acho que foi um pouco o que eu falei no início, né, gente? Fortalecer as equipes de saúde da família, estratégia de saúde da família, como porta de entrada do sistema, né? Fortalecendo toda aquela equipe, garantindo ali que eles tenham condições de trabalho, porque não adianta cobrar que a equipe faça um bom trabalho se não tiver condição. E condição é, primeiro, tem que ter uma unidade com um mínimo de estrutura e que tem que ter papel, que tem que ter computador, que tem que ter mesa, para essa equipe poder trabalhar. Essa equipe precisa ter medicamento básico para dar para aquela população, senão eles vão ficar ali vendidos. A população vai lá, vai ser atendida pelo médico, mas não tem um remédio. Essa equipe precisa ter garantido a certeza de que o exame básico que vai ser pedido ali, como exame laboratorial, o raio-x, o ultrassom, a gente sabe que a gente precisa de outros exames, mas isso é o que eu chamo da cesta básica que o PSF precisa, né, Ana Paula? É o que mais tem, não é isso? Então, garantir que essa equipe tenha a possibilidade de, quando o médico pedir um raio-x, falar, olha só, ô Verônica, o médico pediu o teu raio-x, ó, eu já estou aqui com a agenda disponível de raio-x para essa unidade, a gente tem sistema de informação, gente. Abre a tela, olha, você já vai estar com o seu raio-x marcado no dia tal, tem que parar de fazer ping-pong com o paciente, que sai da unidade da saúde, que tem que vir trazer papel não sei aonde, que tem que levar, o papel some, o papel perde, e a Michele falou aí, eu estou ouvindo a população? Sim, a gente está andando ouvindo a população há um tempo, exatamente esse plano de governo foi construído ouvindo pessoas dos vários bairros de Paraíba do Sul, analisando documentos e ouvindo especialistas. E a reclamação, a gente não está aqui para falar mal de ninguém, mas a gente, como retrato, a gente está ouvindo que tem exames que estão demorando aí muitos, 1 ano para conseguir marcar. Hoje eu ouvi um relato de uma gestante no Amapá, ela está com 8 meses de gravidez, ela não conseguiu fazer uma consulta pré-natal e nenhum exame pelo SUS. E ela relatou para mim, meu bebê não tem enxoval, sabe por quê? Porque o que eu tenho de recurso, que eu estou raspando com a ajuda da minha família, é para fazer consulta de pré-natal e para fazer exame, porque eu não consegui fazer nada pelo SUS. Gente, pré-natal é um compromisso básico. Ah, tem pandemia, tá, mas a pessoa não conseguiu fazer nenhum exame. E aí, ela elogiou muito a equipe. Gisele, eu não posso falar isso da equipe, porque eles estão o tempo inteiro atentos e cuidando de mim. Só que eles estão sem condições de trabalho, né? Claro que sim. Então, só para, Michele, para fortalecer isso, é aquele modelinho que você sabe bem. Estratégia de saúde da família, policlínica de especialidades médicas com referência e contra-referência, com autonomia das equipes de saúde da família no agendamento dos exames básicos, que eles vão ter essa agenda lá, garantia de medicamentos e exames básicos, e um tratamento fora de domicílio, que são aqueles cuidados que a gente não vai ter aqui, a garantia de que o paciente vai ter um veículo de qualidade para ser transportado, tá? E para fazer o seu cuidado. Ana Paula, à vontade. O retorno, né, do paciente, atenção básica, gente. A equipe está lá para atender, para cuidar,
mas não adianta a gente não ter o retorno. Eu falo isso por experiência. O paciente vai, consulta, como Gisele falou, e a gente marca o exame, vai ser encaminhado para o especialista, pelo médico, ou seja, a equipe saúde da família, ela fez o acolhimento, ela fez o que é devido a ela, mas esse retorno é muito difícil. Então, quando a gente fala em retornar o que foi bom, se a gente tem cardiologista, endocrinologista na policlínica, a gente pode, sim, encaminhar e ter um retorno. Alguns colegas vão lembrar da folha do encaminhamento, que a gente tinha o encaminhamento que ia do médico de família, né? Ana Paula, era guia de referência e contra-referência. Isso aí. Ia para o especialista e o especialista mandava de volta para o PSF. Ou seja, o paciente ele ia voltar daqui a 6 meses no especialista, mas ele tinha a consulta de qualidade no PSF. Isso era muito importante. Hoje a gente não tem esse retorno. A gente tem especialista, sim, de tempos em tempos numa carreta, alguns no centro materno, outros na policlínica, não sei, mas não com uma contra-referência que é o que deveria estar acontecendo hoje. E que eu já vi acontecer, assim como tinha Dadá também. Gisele, eu não preciso nem comentar, e o doutor também. Talvez, eu acho que eu vou entrar mais ou menos no sentido do retorno também, porque o que acontece? Eu sempre presenciei, do total de pacientes que eu atendia, eu queria dar um total de retorno. Porque quando eu falava que o paciente tinha de retornar e esse paciente ia marcar a consulta, o retorno que para mim era interessante para um paciente para uma semana, para outro para 30 dias, para outro para 60 dias, não tinha data para essa pessoa vir. Aí eu não sei se a Gisele lembra disso. No tempo que era secretária de saúde, ela me forneceu uma agenda e eu comecei a marcar os retornos, eu marcava os retornos. Então, como eu sabia que tinha um índice de falta muito grande, eu já ia marcando o número de consultas a mais. Então, com isso eu diminuí o número de faltas, porque eu já marcava mais. Esporadicamente, extrapolava o número de pacientes, mas aí era por minha conta, não era ninguém que estava me obrigando a fazer aquilo, eu estava fazendo de livre, espontânea vontade. E com isso eu fui controlando bem, porque é impossível a moça que marca a consulta saber que eu quero aquele retorno para uma semana. Porque se o caso é um caso mais grave, eu vou pedir esse retorno para menor prazo. E aí depois vai acontecer o seguinte, logo que com mudança de governo, em vez de me dar uma agenda, começaram a me dar umas folhinhas. Depois das folhinhas começaram, já não deixar mais as folhas comigo. Qualquer pessoa pegava e marcava lá do jeito que queria. Então perdeu a graça, que para mim já não era mais o meu retorno, era o retorno de quem quisesse. Aí pegava, tinha uma funcionária, tinha uma amiga que queria uma consulta, ela botava lá como retorno. Aí virou bagunça, pensei, já que é bagunça, deixei de lado, né? Aí eu fui desanimando. Então eu acho que a mudança do esquema da marcação do retorno, dando a possibilidade do próprio médico ver qual é o ideal dele, qual é o esquema de retorno de consulta dele, também é muito interessante. Fica já uma sugestão, que foi uma coisa que foi usado e comigo, pelo menos, deu muito certo. Para a Gisele, o SUS ainda não cobre todas as necessidades da população, fazendo com que recorram a particulares. Tem algum projeto para melhorar os PSFs e o atendimento hospitalar, já que sempre somos transferidos para Três Rios, e ampliar a maternidade? Do Lucas Alves. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. O SUS ainda não cobre. Vamos começar por melhorar os PSFs. Eu acho que eu já falei bem aqui do que a gente pretende fazer nas unidades de saúde da família, que eu entendo, e aí não sou eu, é o nosso plano de governo, são as pessoas que militam na área do SUS, como a porta de entrada de saúde da família e como o lugar de ordenação do atendimento. O que a gente chama de ordenação do atendimento? É isso que a Ana Paula falou. A pessoa vai no clínico, na saúde da família, ele encaminha para o especialista, e esse especialista tem que devolver esse paciente para que esse paciente possa ser monitorado por aquela equipe. E era sobre isso que ela estava reclamando ali, que esse paciente vem, mas ele não volta, e esse paciente perde o vínculo com a equipe. E quando a equipe e o paciente perdem vínculo,
o cuidado e o acompanhamento deixa de ser feito. Então, fortalecer o PSF, Lucas, a Estratégia de Saúde da Família, é aquilo que a gente acredita, tendo equipes completas, que eu já falei, estrutura de trabalho, a capacidade de ter exames e medicamentos para essa população. E aí eu vou dizer aqui, ó, a gente está aqui no plano de governo dizendo o seguinte: possibilitar o agendamento de exames laboratoriais mais complexos de raio-x e de ultrassonografia na própria unidade de estratégia da família. É dar mais resolutividade para essas equipes, né? Isso está escrito aqui. A gente tem também ampliar o horário de funcionamento da estratégia de saúde da família, né, para um horário além daquele horário comercial, né, de forma que a gente possa funcionar em horários alternativos até 8 horas da noite no dia de semana e até às 12 horas no sábado. Eu não sei se isso está funcionando em Paraíba antes da pandemia. Isso tinha? Não, né? Então, a gente já fez isso, só Werneck, a gente já fez isso em outros municípios e dá muito certo, sabe? Porque você tem que lembrar daquela pessoa que trabalha, mas que precisa ser atendida, mas que não está doente. E o Luiz fala muito isso, a gente tem que trabalhar a questão da promoção e da prevenção. Então, oportunizar para que essa pessoa seja atendida. E aí tem mais uma pergunta do Lucas, que é na questão da de maternidade. ampliar da maternidade. Olha só, eu não sei ainda, não tive acesso, não sei se isso é um problema meu, mas ainda não sei como está, quantos partos estão sendo feitos, né? Como está sendo a questão, a maternidade foi inaugurada há pouco tempo e algo que eu aplaudo e valorizo, lembrando que o município está recebendo recursos para funcionamento da maternidade desde abril de 2018, e não é a primeira vez que eu estou falando isso, né? O município já pactuou junto ao governo do estado que funcionaria essa maternidade desde abril de 2018, botou para funcionar agora, ótimo, né? O que é muito bom para nós. Mas aí, Lucas, quando você fala em ampliar o atendimento da maternidade, ampliar com qual parâmetro? Eu não sei quantos partos estão sendo feitos hoje. Eu posso dizer que há 20 anos atrás a gente tinha em torno de 360, 370 partos ano em Paraíba do Sul. Hoje eu não consigo saber isso, uma vez que já não nasciam mais crianças em Paraíba do Sul, e esses nascimentos, quer dizer, não nasciam no SUS, tá, gente? Porque a maternidade do hospital, a maternidade particular do Hospital de Paraíba continuou funcionando sim, só não nascia criança no SUS. Mas aí a gente perde esse controle, porque nasce no particular, não nasce no SUS, um pouco vai para Três Rios, um pouco vai... E aí, assim, eu particularmente não tenho esse número de acompanhamento. Então, fica difícil para eu te dizer o que vai ampliar. E você fala também, Lucas, em alguns atendimentos que a gente não tem aqui. Eu quero dizer para você e para todas as pessoas que Paraíba do Sul, e não só Paraíba, mas vários municípios, existem serviços que precisam ser feitos no município, mas existem outros que, pela complexidade, eles devem ser feitos de forma regionalizada, como, por exemplo, a oncologia, como, por exemplo, a cardiologia, e que eu estou falando de cirurgia cardíaca. A oncologia que eu estou falando é de quimioterapia e radioterapia. Não é para Paraíba ter um serviço próprio de quimioterapia de rádio, não é para Paraíba ter um serviço de cardiologia só para a população de Paraíba do Sul, a menos que seja regional, né? E hoje a nossa referência regional de cardiologia é o Hospital Universitário de Vassouras, né? Se em algum momento isso sair de lá e vier para Paraíba, ele tem que vir de forma regionalizada, para atender a região inteira. Eu espero que eu tenha conseguido responder sua pergunta, Lucas. E, por outro lado, do que ela está falando, dos centros regionais, nós temos, que é o HTO aqui, que virou Centro Regional da Ortopedia na região, né? Da trauma ortopedia. Só pegando uma colinha aí, o Luiz falou em regional, eu lembrei. A gente precisa voltar a fortalecer o consórcio de saúde da nossa região. Quando eu estava como secretária aqui, na época não existia SAMU, tem um monte de coisa que não existia. Eu estou falando de uma época que não tinha SAMU. A gente conseguiu, através do consórcio, 2 ambulâncias UTI
Ah, gente, hoje tem um monte de ambulância UTI. Eu estou falando de uma época que não tinha. Através do consórcio, a gente botou 2 ambulâncias UTI para rodar na região. E o consórcio, a gente tem um consórcio de saúde hoje na região, que é o Consórcio Intermunicipal de Saúde da região Centro-Sul Fluminense, e que, no passado, atuou fortemente na oferta de exames consorciados. A gente conseguia fazer muita coisa via consórcio. Eu sei porque eu fui secretária executiva desse consórcio por 2 vezes. Uma vez como secretária de saúde de Paraíba do Sul e a outra vez como secretária de saúde de Paulo de Fronten. E a gente tem experiências muito legais nessa área que trazem benefício para a população da região a um custo financeiro menor. Gente, o dinheiro do SUS é finito. A gente precisa arrumar estratégias para ter mais serviço com o menor custo. E, através do consórcio, a gente consegue fazer isso. A Vilma Fernandes, ela pergunta: como vamos acabar com as filas para as consultas? É para você. Vamos lá. Eu não tenho a receita de acabar com as filas da consulta, mas eu tenho uma receita que a gente usou em Paraíba e deu certo, e aí eu tenho que lembrar, né? Tia Dadá deve lembrar, Luiz deve lembrar. Quando eu virei secretária de saúde, tinha o PAN lá na Rua da Estação e que tinha um negócio de fila de madrugada que neguinho cobrava 5 mil ré, 10 mil ré, para ficar na fila. É sério, gente. A galera ganhava grana na fila. Eu sei porque eu fui de madrugada para a rua ver isso. Falava, gente, não pode. A indústria da fila estava instalada, era lá no PAN. E aí, como é que a gente acabou isso? Né? Quando a gente implantou 100% de cobertura de saúde da família, com a policlínica, e aí a gente... Primeiro o PAN estava lá, primeiro a gente acabou com esse negócio da fila. Né? A gente foi lá e começou a conversar com cada pessoa, antes de ter 100% de cobertura dessa família. Por que tem essa fila? E a gente começou a perceber que a fila foi criada para ter uma indústria de 5 mil ré na fila. Né? Tinha todo um esquema estruturado para vender vaga na fila. E a gente acabou com isso, porque tinha uma concentração de agenda em determinadas mãos e tinham pessoas que tinham prioridade no agendamento. Acabamos com essa prioridade, mudamos a equipe toda e falou o seguinte, o agendamento... Aí, daquele momento, a gente acabou com os 5 mil ré da fila. Muita gente ficou zangado com a gente, tá? Mas é isso. Fazer gestão é desagradar alguns que estavam sendo beneficiados em detrimento da maioria. A gente tem que trabalhar para a maioria. Ali, a gente diminuiu esse problema. Acabou com o pagamento da fila e diminuiu esse problema do agendamento. Mas acabar mesmo, a gente acabou quando a gente fez 100% de cobertura de saúde da família, com a porta de entrada pela estratégia de saúde da família e com a garantia de referência na especialidade médica. Ninguém chegava na policlínica se passasse pelo saúde da família. Não tinha fura-fila de vereador. E aí, os vereadores não gostavam muito de mim nessa época. Isso aconteceu comigo em Paraíba, isso aconteceu comigo em Paulo de Fronten. Os vereadores de Paulo de Fronten, quando eu cheguei lá, eu peguei um caderninho da pessoa que marcava as consultas especializadas, onde ela favorecia vereadores e a população só conseguia chegar quem era amigo de vereador. Acabei. Os vereadores pediram minha cabeça, né? Claro. Eu falei com o prefeito, fica muito à vontade, porque se você me trouxe para cá, você sabia o que eu ia fazer. Mas quem que saiu beneficiado com isso? A população, porque a gente abriu o acesso. Então, Vilma, como é que a gente... acabar com a fila, ou não, acabar com aquela fila de rua, a gente acaba. Mas a gente precisa entender o tamanho dessa demanda, e está escrito aqui no plano de governo, Vilma, que a gente vai levantar assim que a gente chegar lá, a fila de espera de consultas especializadas e de exames. Porque isso eu já fiz. Em Paulo de Fronten eu fiz isso, em Barra do Piraí eu fiz isso. Você levanta essa fila de espera, e aí, a partir dessa fila de espera, você pega através do PSF, vê se essas pessoas estão precisando, porque tem gente que está em fila de espera 2 anos, 3 anos. E aí você pega através do PSF, vai visitar essas pessoas, vê quem está ainda, quem está precisando. Você faz uma contratação de um serviço extra para zerar essa fila e depois você vai mantendo um sistema normal através de PSF com policlínica especializada. A gente já fez isso e dá certo. Mas, no primeiro momento, você tem que fazer o levantamento, ver quem já fez,
fazer uma oferta maior para essas especialidades até que você consegue voltar para o sistema normal de referência e referência pela atenção básica com policlínica especializada. Um comentário engraçado aqui, tá? Para virar meio piada, que no tempo que cobravam as consultas, né, era muito interessante que cada médico tinha um valor, né? Então o doutor X era R$100, vamos botar aí, equivalente a hoje, né? Um era 50, outro era 100, outro 150. Eu achei muito engraçado que tem uma época que teve pessoa pagando para consultar comigo na fila do PAN mais do que eu cobrava no consultório. Eu falei, gente, não dá para entender, né? Ai, gente. Para encerrar, eu tenho aqui um comentário do Roberto Freire, que é o presidente do Cidadania 23. Ele diz: Gisele, o nosso voto de que a sua luta seja vitoriosa. Paraíba do Sul merece ser governada por uma mulher competente e decente como você. Abraços e rumo à vitória. Eita, gente, emociona, né? A gente está aqui com um presidente nacional de cidadania e que não é só um presidente nacional de cidadania. É Roberto Freire, que tem uma história de atuação, uma história ilibada, de compromisso com o que é público, de compromisso com aquilo que representa a população. E aí, eu tenho que agradecer e dizer o seguinte: Roberto, você não sabe o quanto você nos honra com as suas mensagens, com os seus vídeos de apoio, com as suas participações nas lives que nós já realizamos, com a sua participação nas nossas redes sociais e com seu comentário no nosso comício hoje. É gratidão mesmo, é muito bom. Nós já vamos encerrar a live? Mas antes de encerrar, eu queria dar uma passada em alguns pontos importantes da saúde que a gente não viu. Luiz quer deixar um recadinho aqui no final sobre isso? Quer que eu fale? Luiz está passando aqui, gente, para a gente passar uma mensagem importante, que hoje é dia do lixeiro, esse grupo populacional tão importante que zela não só pela limpeza da nossa cidade, mas também pela nossa saúde, né, gente? A questão do lixo, ela impacta diretamente na saúde de toda a nossa população. Porque quando o lixo não é coletado, a gente tem um acúmulo de animais que trazem doenças. Então, fica aqui os nossos parabéns, os nossos agradecimentos a esse grupo de profissionais que tem uma profissão tão importante. E no caso da saúde pública, são grupos de trabalhadores que têm que ter uma formação diferenciada, porque o trabalho que eles realizam dentro das unidades, né, Ana Paula, é muito exigente. Tem a forma que vai coletar o lixo, como vai armazenar. Coletor de lixo? É coletor de lixo, é isso? Tá bom, gente, coletor de lixo. Valeu, obrigada. Eu quero só, antes de terminar, gente, vou pedir só um pouquinho mais de tempo, porque tem umas questões do plano de governo, né, que não foram faladas. Eu vou passar por alguns muito rápido. Que a gente tem a proposta de instalar a academia de ginástica pública preferencialmente próxima às unidades de saúde da família, incentivando as atividades físicas como fator de qualidade de vida. Vamos ver aqui a questão da manutenção do hospital, com valorização da maternidade, está aqui também. Garantir acesso ao medicamento. Implantar o programa Remédio em Casa para pacientes crônicos cadastrados no programa, que é algo que a gente já fez quando era secretário de saúde. A equipe, a gente tinha um programa que era o seguinte: pacientes crônicos, diabéticos e hipertensos, cadastrados nas equipes de saúde da família, eles recebiam o seu kitzinho de medicamento em casa, lembra disso, Ana Paula? Mas a cada 3 meses, obrigatoriamente, eles tinham que voltar à unidade de saúde da família para fazer o acompanhamento. Garantir isso, a gente está voltando com esse programa. Fortalecimento do CAPS-AD, né, promover o treinamento dos profissionais da atenção básica na questão do uso abusivo de álcool e outras drogas, que é um problema muito grave no nosso município hoje, né? Deixa eu ver, eu estou passando rápido aqui.
na questão do pré-natal, garantir as consultas de pré-natal, né? E acabar com esse negócio. A Alessandra, que é a nossa candidata vereadora, traz um depoimento, o relato dela. Ela está com uma bebê de 4 ou 5 meses, Aurora, 4 meses. Então, ela fez pré-natal há pouco tempo, que ela ficou, se eu não me engano, umas 4 ou 5 horas ali no materno, numa cadeira dura, com uma barriga imensa, esperando para fazer um ultrassom, gente. Pelo amor de Deus. Tem certeza que a gente precisa disso? Não dá para marcar o horário, o agendamento? Dá para marcar sim, né? Porque tem um teto de espera que é aceitável, mas 4, 5 horas para uma gestante não dá, né? Deixa eu ver, saúde do idoso a gente já falou, vigilância de saúde, tem a questão da dengue, tem uma questão importante da Covid, né? Que é manter esses protocolos que estão implementados aí, e tem um foco especial também para a rede municipal de ensino, porque em algum momento essas aulas vão voltar, mas a gente vai ter que ter um cuidado todo especial nesses protocolos e na gestão. O apoio ao Conselho de Saúde, a retomada. Os conselhos gestores de unidade estão funcionando aqui em Paraíba, Ana Paula? Não? Então, a gente vai voltar com os conselhos gestores de unidade de saúde, que é onde as equipes, juntamente com a comunidade, resolviam, porque assim, quando a comunidade começa a reclamar muito, essa equipe está ruim, essa equipe está ruim. Como é que a gente resolvia isso? Conselho gestor de unidade, era equipe junto com a comunidade, os problemas eram debatidos ali, as soluções eram achadas de forma conjuntamente. A gente vai retomar com esse projeto. Revisar e manter o programa de qualificação e valorização da atenção básica em parceria com a representação dos trabalhadores. Por quê? Esse programa está implementado hoje em Paraíba, né, com lei aprovada na Câmara, mas a gente quer revisar esse programa ouvindo a representação dos trabalhadores, porque existe uma insatisfação de determinadas categorias profissionais, e essa pauta me foi trazida pela Ana Paula como representante, e tem mais uma coisa que a Ana Paula me trouxe, está no nosso plano: dar transparência à utilização dos repasses do Ministério da Saúde para a remuneração dos agentes comunitários de saúde. Também fortalecer a política de educação permanente dos profissionais, rever o plano de cargos e carreiras e retomar o projeto Saúde Valorizada, que era uma festa de premiação ao final do ano que a gente fazia daquelas equipes que mais se comprometiam no cumprimento das metas. Tem a questão também da informatização, tem a questão do tratamento fora de domicílio, que são aqueles tratamentos que a gente tem que levar os pacientes para fora. Tem aqui um compromisso que eu falei, eu vou ler o que está escrito: estudar e analisar as demandas reprimidas para a concessão de serviços especializados como fisioterapia, radiologia, mamografia, tomografia computadorizada, ultrassonografias e consultas especializadas, objetivando atendimento eficiente à população. Foi aquilo que eu falei: vamos ver o que está reprimido, vamos achar uma forma de resolver. Eu fiz isso em Barra do Piraí, a gente fez isso em Paulo de Fronten, e a gente conseguiu reduzir essas filas. Ana Paula, complementa aí que você tem uma informação legal. Baseado no nosso plano de governo, e como profissional da saúde, usuária do SUS, não é à toa que eu vim para essa chapa. Por quê? A gente tem que ter qualidade na saúde, a gente já viu isso acontecer, a gente tem como fazer, porque tem pessoas competentes que conhecem a área da saúde, e valorização, valorizar aqueles que fazem saúde na nossa cidade. Então, eu, além de ser usuária, eu sou profissional da saúde também. E acho que os trabalhadores da saúde, nesse momento, merecem capacitação, mas merecem, acima de tudo, ser respeitado. Porque não adianta a gente estar lá na ponta, fazendo o nosso, e na hora do retorno, a gente não ter esse valor. Então, quando eu sento com Gisele, e a gente vai falar sobre o plano de governo dela, ela deixa lá bem claro. E eu falo com qualquer profissional da saúde, qualquer colega da saúde, que quiser ver o nosso plano de governo, é só me mandar mensagem que eu estou enviando esse plano, porque está lá escrito. Não é balela, não é falar e não fazer. Está ali. E a gente sabe que a gente pode ter e merece ter respeito. O profissional de saúde hoje,
às vezes ele não é valorizado, não é porque ele não faz a parte dele, mas é porque ele não tem um retorno para que haja essa valorização. Porque quando o usuário, eu como usuária, quando chego lá e fala, olha, não veio o seu exame, não teve o seu resultado, eu não vou olhar para o sistema todo ou para a rede toda, eu vou olhar para aquele profissional que está ali naquele momento. E aí ele perde o valor para mim. Então, é muito importante que o profissional da saúde seja valorizado, mas para que isso aconteça, a rede tem que voltar a funcionar. E ela pode voltar a funcionar. Por isso, eu estou aqui junto com Gisele Gobi, pedindo a vocês que no dia 15, vote 23 para Gisele Gobi Luiz Emanuel e 23123 para Paula do Liberdade. Obrigada, então. Tia Dadá quer colocar alguma coisa para a gente encerrar? Só para agradecer o pessoal que foi meu parceiro hoje, que eu perguntei a várias pessoas o que a nossa saúde precisava. Está anotadinho o que vocês falaram, passei para a Gisele, e é coisa que vai ser vista, porque tudo que vocês sugeriram é possível ser feito. Boa noite para vocês, muito obrigado. E dia 15 de novembro é 23, junto com a Ana Paula, né, porque a gente tem algumas cadeiras lá. Votem na Ana Paula, sim, votem também na Tia Dadá, 23.216. Boa noite a todos, obrigado por ter nos assistido. E quero deixar aqui, meu nome é Tiãozinho de Santo Antônio, meu número é 23321. Queria lembrar vocês que amanhã a nossa live é sobre educação. Importantíssima a participação. Esperamos vocês mais uma vez. Vou fazer um encerramentozinho aqui, né? Dizer para vocês o seguinte. Luiz, quer falar alguma coisa para a gente encerrar? Uma cidade acolhedora, inclusiva e de oportunidades. É essa Paraíba do Sul que a gente quer, né? E a gente sabe que quando existe vontade, paixão, competência, diálogo e transparência, a gente consegue fazer. Sabe por quê? Porque agora é cuidar de verdade. Acredita, Paraíba do Sul. Vote 23, vote Gisele Gobi e Luiz Emanuel, e nos candidatos a vereadores que comecem com o número 23, porque vamos todos cuidar de verdade de Paraíba do Sul. Dia 15 de novembro, contamos com vocês. Obrigada pelo papo, pelas perguntas e pela oportunidade de estar aqui, apresentando para vocês por que nós estamos aqui. Nós estamos aqui por vocês e por nós, porque somos todos cidadãos e cidadãs sul-paraibanas. Lembrando, agora é cuidar de verdade. Acredita, Paraíba do Sul, é 23. Experiência, independência, amor e paixão. Essa esperança é nossa cura. É Gisele, é Luiz, é 23. Agora é cuidar de verdade. Alô, Paraíba do Sul. O povo desta vez é 23. Gisele Gobi, Luiz Emanuel. É da cidade. São gente nossa, criados nessa cidade. Tem projetos de verdade que vão tirar do papel. Chegou a hora da renovação, a transformação que a gente procura. Experiência, independência, amor, paixão, essa esperança é nossa cura. Acredita, Paraíba do Sul é 23, eficiência na prefeitura. É Gisele, é Luiz, é 23.